A paz do Senhor, estamos mais nesse momento para louvarmos a Deus, agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Eu queria só dizer uma coisa, nós vivemos neste mundo, muitas vezes, esquecendo que nós somos forasteiros aqui. Que nós esperamos aquela cidade, a Nova Jerusalém. Esperamos viver lá eternamente, lugar que não terá dor, não terá lágrima, não terá problema, não terá sofrimento. Nós esperamos por lá. E às vezes vivemos aqui e esquecemos que nós somos forasteiros, esquecemos que nós vamos morar nessa cidade. Eu convido você a refletir sobre isso. Não é que não vamos aproveitar tudo aquilo que Deus nos tem dado, porque Ele nos dá. A Bíblia fala que tudo que nós temos de bom vem dEle. Tudo que tem na terra de bom vem dEle. Nós esperamos essa cidade. Esperamos morar lá um dia. E eu convido você a pensar sobre isso e a desejar. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda dEle. Aleluia. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando
dia em que a trombeta soará. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Por ti, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te esperamos, Jesus.
aquele grande dia, Jesus, aquele grande dia em que te veremos, Senhor, nas nuvens. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Estão todos bem? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em João, no livro de João, no capítulo 16. Todos encontraram o livro de João, no capítulo 16. A leitura é muito breve. Nós vamos ler o finalzinho do versículo 33, que diz assim: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Perdão, um pouco antes. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, te agradecemos pelas ofertas que foram depositadas, Pai, que sejam para mantimento da tua casa, e que, conforme o coração de cada um e a generosidade, o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus, suas necessidades supridas em tempos difíceis, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor diz que nos sustenta e nos ajuda no momento da tribulação. Pedimos que nos abençoe, que nos dê esclarecimento com relação à tua palavra, para que possamos compreender a tua vontade, o teu amor expresso através dela, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse versículo que fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, para fazer algumas reflexões a respeito do que diferencia o crente do incrédulo. E também uma reflexão sobre a atitude do cristão, uma atitude bíblica diante das aflições, diante das dificuldades. Por que que eu tenho refletido sobre isso, né? Já falei sobre isso numa outra oportunidade, trazendo uma reflexão do livro de Jó. O livro de Jó fala de aflições, né? E fala de vitória também, mas fala de aflições. Porque a gente vive situações, às vezes, que nos parecem ilógicas, tragédias que acontecem. A gente, quando é jovem, está numa igreja jovem, que todo mundo é saudável, todo mundo é alegre, todo mundo participa de festa, todo mundo sai no sábado, depois do culto, né, para comer alguma coisa, para se alegrar, para rir. A gente acha que a vida cristã é aquela maravilha sempre, vai ser sempre. Aquela igreja jovem que nunca teve problemas, assim, sérios, né? E a gente tem dificuldade de entender que o cristão passa por lutas, dificuldades, que nós estamos sujeitos a tragédias. Mas nós somos uma igreja, já temos quantos anos aí de crente e de igreja? Quanto, irmã? Uns 38 anos. 38 anos, né? Eu não tenho tudo isso, eu tenho menos, viu, irmã? Eu não tenho 38 anos de igreja. Eu tenho uns 37, né? Demorei um ano para me unir aqui à igreja. Mas, quando você tem 40 anos de igreja, você já começa a ser obrigado a amadurecer a sua fé com relação às aflições. A gente sabe que o cristão está sujeito a tragédias também. Quem já passou alguma aflição na sua vida que foi difícil para você compreender, pareceu ilógico você, como cristão, ter que passar por aquilo, né? Tragédias, fatalidades. Quando eu falo daquela situação quando o crente morre e ele padece, ele sofre, ou um acidente terrível, muito trágico, ou uma doença. Não acontece com a gente? Só acontece com o ímpio? Vocês já pensaram nisso? E a gente está numa época que nos traz essa reflexão, não é? Nessa época de pandemia, a gente vê algumas pessoas que adoecem, e aquele que é mais saudável, que não tem nada, que se previne mais, às vezes é o que vai para o Senhor, o que o Senhor recolhe. E outras pessoas que tinham, até pela lógica, mais risco, crentes também, né, eles conseguem se recuperar. E a gente tem dificuldade de explicar essas coisas, eu não sei vocês. A gente quer compreender essas coisas, a gente ora para que a pessoa seja curada, a gente ora pelo livramento, mas acontecem ainda as fatalidades no nosso meio. E eu sou levado a meditar nessas coisas, porque eu tenho observado algumas situações difíceis, né?
pegar algumas situações hipotéticas ali vamos falar, por exemplo, houve uma época aí que teve deslizamentos lá nas serras do Rio de Janeiro. Quando você via nas reportagens, você via que algumas pessoas que davam entrevista, eles eram cristãos. Quer dizer, aquele deslizamento de montanha veio assim, seria bom, né? Se aquele deslizamento viesse, aí tem a casa do crente. A terra faz assim, ó, abre, e a casa dele fica ilesa. É isso que a gente esperaria que acontecesse, não é? Um grande milagre. Quando ruiu a represa de Brumadinho, tinha só ímpio trabalhando? Veio a água, cobriu tudo. O ímpio afundou igual um machado de aço, de bronze. Mas o crente flutuou. Foi assim que aconteceu? São situações difíceis da gente racionalizar. É difícil de racionalizar até para quem é do mundo. E para a gente que é da fé, que a gente busca, a gente quer crer no quê? A gente quer crer naquilo que diz o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. E a gente vive para isso, a gente tem fé nisso, a gente crê nisso e a gente ora por isso. Mas a realidade de 38 anos de igreja é que às vezes isso não acontece. Qual que é a diferença, então, entre crentes e incrédulos, se a gente está sujeito às mesmas coisas que os incrédulos? Qual que é a distinção? Eu escolhi esse texto para meditarmos nisso, esse texto, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Esse texto ele tem duas partes, Jesus fala de um fato, no mundo tereis aflições. Vocês têm aflições, irmãos? Quem não tem aflição aqui, levanta a mão. Quem nunca teve uma aflição? Uma tragédia, às vezes, é mais difícil de acontecer na vida da gente. Mas, à medida que você passa os anos, 38 anos, você já começa a ter tragédias mais próximas de você. Uma tragédia na sua igreja, uma tragédia na sua família, na sua casa. Deus nos livre disso. Ninguém quer isso, não é? Mas temos aflições, isso é fato. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A segunda parte é o encorajamento, tem de bom ânimo, e eu queria meditar nessas duas situações, no fato, no mundo tereis aflições, e na segunda parte também, no encorajamento, no bom ânimo. A primeira parte traz então esse fato a respeito do mundo e das aflições pelas quais nós passamos. Tá? A palavra grega traduzida por aflição nesse versículo é thlipsis, que significa uma pressão, e às vezes é traduzido também como circunstâncias que surgem do nada. Então essas aflições de que Jesus estava falando são pressões às quais nós estamos sujeitos, ou situações inesperadas, que surgem sem que a gente gostaria que elas ocorressem, né? Mesmo nós não gostando que elas ocorressem, elas surgem. No capítulo 17, assim, em seguida, né, esse é o último versículo do capítulo 16. No capítulo 17, Jesus fala bastante, ele cita muito a palavra mundo, na nossa tradução em português. O mundo ali aparece muitas vezes, Jesus orando pelos discípulos, né? O mundo, esse lugar, esse palco onde a gente sofre as aflições, né? E Jesus cita o mundo em pelo menos 3 sentidos distintos ali, eu consegui captar. No versículo 9 e no versículo 11 de João, ele fala assim, orando pelos discípulos, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Eles estão no mundo. Né? Então aqui Jesus está referindo aqueles por quem ele orava, seus discípulos que estavam no mundo. E aqui é esse mundo que ele está falando, então, é o lugar onde nós estamos, o espaço onde nós vivemos, e que nós compartilhamos, crentes e incrédulos, na linguagem do Velho Testamento, justos e injustos. Então esse é o primeiro sentido de mundo. Depois ele fala também, por que não, orando ainda, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No versículo 17, 14. João 17, 14. Mas como assim? Os discípulos, ele acabou de falar que estão no mundo, como que não são do mundo?
Eles vieram de outro planeta, então são ETs, extraterrestres? Como assim não são do mundo? Aqui Jesus está falando de um mundo que é esse sistema mundano, sistema de crenças e ideologias que nem todas são compatíveis com a palavra de Deus. Então, quando ele diz, nós não somos do mundo, nós não aderimos a qualquer crença, a qualquer ideologia que não seja conforme a palavra de Deus. Esse é o mundo no qual nós não estamos, nós não participamos dessas coisas, do sistema mundano, do esquema corrupto mundano. Tá? Então, o segundo sentido do mundo. E ele fala também, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Uma outra forma de se referir ao mundo, né? O sistema mundano, as coisas podem odiar alguém? Né? A pessoa sofre um acidente no trânsito. Aí ele sofreu esse acidente porque o trânsito odeia ele. O trânsito pode odiar alguém? Não faz sentido, né? Então, um sistema mundano não pode odiar. Quem odeia são as pessoas. E aqui então ele está falando das pessoas que estão no mundo e que odeiam a Deus, que odeiam a palavra de Deus, odeiam aqueles que estão no mundo, mas que não são do mundo. Percebe? Então a gente tem um mundo de pessoas que odeiam aqueles que estão no mundo, mas que não são do mundo. Essas pessoas que odeiam são pessoas que estão no mundo e que são do mundo. Percebe? E nessa diferença, nessa oração de Jesus, a gente pode, meditando nela, a gente pode entender que existem diferentes formas de aflições. Tá? A gente tem aflições que elas são consequências de um estilo de vida mundano. Né? São aflições das pessoas que estão no mundo e que são do mundo. Pessoas mundanas. Elas vivem conforme os padrões do mundo. Então, elas bebem, elas fumam, né? Vivem em glutonaria, consomem muita gordura, muito açúcar, estão sujeitos a aflições que vêm, e às vezes até a gente, na nossa fraqueza, né? Às vezes não de beber, de fumar, mas às vezes a gente exagera um pouco na gordura, no açúcar. Eu não posso acusar ninguém, né? Eu não posso atirar essa pedra. Mas essas são aflições que nós temos por viver segundo esse sistema mundano, de agradar a nossa carne. Então a pessoa fica com cirrose, câncer de pulmão por causa do fumo, né? Ou diabético, né? Ou a pessoa, ela é briguenta, ela briga com o patrão e ela é despedida. Aí ela vai pedir oração para o pastor. Pastor, eu estou sendo perseguido. Meu patrão me mandou embora. Mas como assim? Eu briguei lá com ele, eu falei que ele era um capitalista sovina, e ele me mandou embora. Estou sendo perseguido. É consequência, né? Essa cai na lei da colheita. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. São aflições que são colheita das pessoas que estão no mundo e que vivem conforme padrões do mundo. Para essas aflições, eu coloquei aqui esses exemplos, né? Pessoas que vivem na promiscuidade sexual e depois têm uma doença sexualmente transmissível, né? Uma consequência do padrão de vida mundano. Pessoas que se envolvem com criminosos, com traficantes. Às vezes aquela moça que se apaixonou perdidamente. Ele era um traficante e ela vai visitá-lo na cadeia, porque ela o ama demais. E aí ela sofre, né? Ela escolheu, né? Consequência também das suas escolhas. São aflições que ela está passando, escolheu. E assim também, né? O traficante está preso, estou sendo perseguido? Senhor, livra-me, estou sendo perseguido pela polícia. Está praticando coisas ilícitas, são aflições, não são? Mas essas aflições são aflições do mundo para as pessoas que estão no mundo e que são do mundo. E nós não estamos livres de todas elas, pecadores que somos, né? A gente tem aquelas aflições que são perseguições. Então, são aquelas aflições das pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo, e que o mundo odeia. Os 3 sentidos da palavra mundo aí, né? As pessoas que estão no mundo, os cristãos, os crentes,
mas que não são do mundo, mas o mundo as odeia. As odeia porque elas buscam a Deus, elas servem a palavra de Deus. E aqui em João 16, Jesus está falando especificamente dessas aflições, porque lá no começo ele fala, no versículo 2, né? Vocês vão ser expulsos das sinagogas. Então ele está falando inclusive desse tipo de aflição. As perseguições, porque nós não somos do mundo, porque nós não seguimos o sistema mundano, somos diferentes. O mundo prega diversidade, mas tem alguns tipos de diversidade que o mundo não tolera, né? Você ser cristão, você ser santo, e você não ser diverso para aceitar tudo, não é diversidade. A sua diversidade não é aceita, né? Você tem que aceitar todo tipo de diversidade, mas se você é cristão, você é odiado. Qualquer semelhança com coisas que você ouve aí pela internet, nesse momento de discursos políticos, é mera coincidência, não é fato, né? É verdade. E tem um terceiro tipo de aflição a que todos estamos sujeitos, crentes e incrédulos, justos e injustos, pelo simples fato de estarmos todos no mesmo palco, compartilhando o mesmo espaço do mundo, compartilhando a mesma natureza humana, o mesmo mundo que foi corrompido pelo pecado, após Adão, a mesma natureza humana que é fraca, sujeita a doenças. Essas são aflições das pessoas que estão do mundo, que são ou não são do mundo, mas estão sujeitos, todos estamos sujeitos a essas aflições. Então você pode pensar em todo tipo de enfermidade, tem doenças degenerativas, tem cânceres, tem epidemias e tem pandemias. E o Covid, ele escolhe o incrédulo para transmitir? E evita o crente? O coronavírus? O coronavírus, fala assim, não, esse aqui eu vi ele lá na igreja. Não vou... Vocês viram o vídeo da máscara espiritual que um pastor está vendendo? Tem um pastor vendendo. Quem quiser, eu passo o vídeo para vocês depois. É uma máscara espiritual. Você manda R$300, ele passa para você uma caixinha, e ele fala assim, mas pastor Adélio, ele tem nome, está até o nome, pastor Adélio, a caixa veio vazia. É porque, segundo o sotaque, é uma máscara espiritual, né? Eu estou usando, ele faz assim, né? Estou usando, né? E se você tem Covid, ela cura. Se vocês estiverem interessados, eu passo o vídeo para vocês, deve ter alguma referência lá, tá? Mas o Covid não escolhe crente incrédulo em princípio. Todos estamos sujeitos, porque estamos no mundo compartilhando o mesmo espaço e a mesma natureza. Então, a gente crê que pela fé e pela oração nós somos livres de todas as coisas. Mas a gente tem que diferenciar, né? Aquelas consequências que eu estou colhendo, essas eu não preciso correr, esses riscos eu não preciso correr. E, em princípio, não precisaria ter que orar por isso, né? Como crente. Senhor, livra-me de bater no muro. Estou a 140 por hora numa rua da cidade, né? Eu estou fazendo uma coisa ilícita. Então, eu não preciso orar, oração nesse tipo de situação. Mas a gente ora que Deus nos livre, e às vezes a gente está passando uma situação difícil, e a gente ora, e a gente não é atendido, não acontece aquilo que a gente gostaria, aquele milagre. A gente crê em milagre, a gente crê num Deus que é poderoso, a gente sabe que Ele é capaz de todas as coisas, e às vezes a gente ora, e ora muito, e coloca todo o nosso empenho em oração, e aquilo que a gente quer não acontece. Já aconteceu isso com você em alguma situação? Estamos sujeitos, são aflições a quais nós estamos sujeitos e que a gente enfrenta com fé e com oração. O que Jesus falou a respeito de todas as aflições, inclusive dessas? O que deve nos diferenciar em relação ao ímpio nesse caso? Já que o fato de estarmos simplesmente no mundo não nos diferencia deles, né? Então, um risco de acidente de trânsito, um risco de uma doença genética, de uma doença degenerativa, estamos sujeitos assim como o ímpio. O que nos diferencia do ímpio nesse caso? Quem já passou por essa situação, talvez você tenha meditado nisso, talvez você tenha amadurecido isso, talvez você tenha visto alguém e admirado aquela pessoa por isso.
ela segue, as pessoas que a gente admira nessa situação são aquelas que fazem o que Jesus recomendou, tem de bom ânimo. Você já viu aquela pessoa, irmão, vivendo uma aflição difícil, e que tem bom ânimo, esse bom ânimo? O que é o bom ânimo que Jesus falou? O ânimo vem do latim animus, que é uma disposição de alma, de espírito, um sentimento, um alento, uma coragem. No Novo Testamento, ele vem do grego euthumeo, animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar em boa disposição. Com frequência, Jesus encorajou as pessoas, tem de bom ânimo. E aí, no caso, as palavras são essa, euthymio e tarsio. A palavra tarsio, que é tomar coragem, não ter medo, animar-se, aparece 7 vezes no Novo Testamento, e 6 vezes ela aparece no imperativo. Tá? O que é o imperativo? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Né? Eu li um texto na internet que falava assim, ó, Jesus mandou, é uma ordem, ter bom ânimo. Né? Verbo no imperativo, primeira coisa, né, que a gente, é ordem. Eu estou mandando vocês terem bom ânimo. Né? É uma norma, é uma regra. Não, o imperativo não é usado só para mandar. Né? Aqui Jesus está dando um encorajamento. Né? Tem de bom ânimo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É um imperativo usado aqui para encorajamento. Não desanime, não desista, não se desespere, não perca a sua fé, não perca a sua confiança, não perca a sua esperança. Tem de bom ânimo resume tudo isso. Ele poderia ter dito de todas essas formas, né? Não tenha medo, não perca a fé, não perca a coragem, não perca... No Velho Testamento, o bom ânimo aparece lá para Josué, né? Sei corajoso e também forte, tenha bom ânimo, Deus está com você. E Jesus falou isso, mas a primeira parte do versículo é que não agrada. Ter bom ânimo todo mundo quer, mas passar por aflições, ninguém quer passar por aflições, mas nós estamos sujeitos. Seja daquelas consequências das nossas más condutas, seja por simplesmente compartilharmos a natureza humana com todos os seres humanos, ou compartilharmos o mesmo espaço do mundo corrupto, que tem um trânsito perigoso, que tem assassinos, que tem ladrões. Então, a gente está sujeito a situações as mais terríveis, né? Olha, eu posso contar uns casos para vocês, né, que eu venho pensando nessas coisas e amadurecendo essa ideia há muito tempo. A gente teve um caso, né, de uma Aleda, irmã, foi minha mãe na fé, mais do que uma amiga, uma irmã na fé. O cunhado dela, cunhado não, era casado com a sobrinha dela, uma sobrinha muito querida, muito próxima dela, de uma irmã, filha de uma irmã que ela era muito apegada. É aquele bombeiro, não sei se vocês tiveram a notícia, fugiram criminosos da cadeia, e a hora que ele estava entrando em casa pelo portão, furtivamente eles entraram. E ele não quis deixá-los entrar na casa dele, porque estava lá a esposa, estava a filha, o filhozinho que era novo, e ele tinha a foto dele fardado, que ele tinha feito um curso na polícia, e ele ficou com medo que eles fossem fazer mal para a família. E ele não deixou os bandidos entrar, e ele foi morto. E a esposa ouviu ele ser morto pelo vitrô da casa. Né? Todos eles crentes, todos eles da Igreja Missionária Unida. Né? Foi uma tragédia difícil de aceitar, uma consequência de um mundo ruim, de um mundo cruel, desse mundo que jaz no maligno mesmo. Né? E a Leda até pediu que a gente se aproximasse da família, do sobrinho dela, para consolá-los, porque eles precisavam de conforto. Eles ficaram muito abalados com isso, muito difícil. A Leda mesmo, depois que a gente teve esse encontro, manifestou-se um câncer nela, do nada, ela não tinha nada, começou a sentir dores, questão de algumas semanas, estávamos no velório da Leda. Uma pessoa amorosa, uma pessoa de oração, uma evangelista, sujeito ao câncer. Pelo simples fato de ser humana, de compartilhar a natureza humana, a carne que se corrompe com as doenças. Difícil de aceitar, né? Um velório muito comovente, cheio de irmãos, cantando hinos. São situações que a gente tem que enfrentar. 38 anos de igreja, quantas situações dessas a gente já passou?
né? Teve o caso da nossa irmã Márcia, com uma enfermidade degenerativa. Teve o caso do nosso irmão, do pastor Jorge, com acidente. Do Luiz, recentemente, com a pandemia do Covid. São muitos casos, muitas situações próximas da gente. Nós tivemos um caso na família de um moço de 31 anos, recém-casado, que era uma bênção na igreja, uma bênção na família dele, trabalhava na Embraer, recém-formado de engenharia, tinha uma filhinha que nasceu, quando o câncer se manifestou, ela tinha apenas nascido, né? O pai pastor, muita gente orou por esse moço, muita gente, da igreja dele, nós aqui de Ribeirão, amigos, ele tinha muitos amigos, pessoas da Embraer que eram crentes, acompanhando. Ele fez tratamento no Albert Einstein, ele buscou os meios, não foi assim, não, eu sou de Deus, eu estou livre de todas as maldições, não vou, né? Ele buscou ajuda, ele fez o que ele pôde, e orações, orávamos, até no último momento, e a gente aprendeu isso, que é o nosso papel, né? Até no último momento a gente orou pela cura. A gente não queria coisa diferente. Não queríamos que um pai perdesse um filho, que uma mãe perdesse um filho, e que uma filhinha perdesse um pai, uma esposa perdesse um marido recém-casada, né? E nós exercemos a nossa fé. Senhor, não sabemos qual que é a tua vontade, mas no momento, Senhor, a nossa vontade é que ele seja curado. Para nós é o que é lógico, é o que nós queremos, e nós exercemos a fé até o último momento. E esse moço aguentou. Ele é um exemplo de bom ânimo na família, sabe? Ele teve muito bom ânimo, ele aguentou essa doença 2 anos, fazendo tratamentos, ele ia trabalhar. Os amigos dele de trabalho não entendiam como que ele estava lá em pé trabalhando, depois daquelas quimioterapias severas, né? Coragem, ele teve bom ânimo, ele foi um exemplo de coragem, de bom ânimo. Ele resistiu porque ele queria ver a sua filha crescer um pouquinho, fazer 1 ano, fazer 2 anos, e acompanhar, e gravá-lo junto com elas, fizeram vários vídeos. Ele cantava com ela, estando doente. Ele foi pregar na igreja. Tinha dia que os irmãos ligavam: ô Felipe, você vem aqui pregar hoje para os jovens? Eu estou muito mal, eu estou com dor, né? E o pastor, aquela coisa de crente, né, que às vezes você faz uma brincadeira de amor: você vai deixar essa doençazinha te abater, né? E ele tomava aquilo como encorajamento e foi lá pregar. Às vezes pregava sentado, com dores, né? Puxa vida, que exemplo de coragem, que exemplo de bom ânimo. Quando a gente vive muitos anos, né, eu tenho mais de 38 anos, irmã. A gente presencia essas coisas e nós temos que amadurecer a nossa fé, saber que nós estamos sujeitos a aflições. E o que nos diferencia do ímpio? O ímpio pragueja, o ímpio reclama, o ímpio murmura, mas o crente, ele busca ter bom ânimo. A gente procura ter bom. Isso que nos torna diferentes como cristãos, tá? Não estou dizendo que você está passando por uma aflição e que às vezes você não se entristece, não se abate, não se desespera, mas o conselho de Jesus e um encorajamento de amor, ele não está te mandando fazer isso. Ele diz: tenha bom ânimo, enfrenta a aflição. E ele estava ali, às vésperas de ser crucificado, ele sabia o que ia acontecer com ele. E ele recomendou bom ânimo. E quando ele recomendou bom ânimo, ele disse: eu venci o mundo. Mas como assim venceu o mundo? Ele estava ali com os discípulos, né? Tinha passado perseguições, mas ele não tinha sido crucificado ainda. Ele já estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Jesus venceu o mundo, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós cantamos aqui, né? Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele teve esse ânimo, lá na cruz, ele ainda teve esse ânimo e essa coragem de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem quem que eles estão matando, eles não sabem, puxa vida, eles estão apedrejando, estão espetando lança, ele está morrendo na cruz, está agonizando, coloca a coroa de espinho, não sabe o que faz. E Jesus teve essa coragem, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Então, é uma coragem que não é natural, é uma coragem que vem do homem espiritual. O homem natural não consegue ter essa coragem, o homem carnal muito menos consegue ter essa coragem, esse bom ânimo. Esse bom ânimo não é o bom ânimo do homem natural, do nosso homem natural, nem muito menos vem do nosso homem carnal. Esse bom ânimo vem do homem espiritual, do Espírito de Deus em nós, que mesmo nas aflições, nos traz a certeza de que Deus está conosco. Não importa, irmão, a aflição pela qual você está passando. E não importa o que vai acontecer com você, Deus está com você. Ele é forte com você, o braço dele é forte com você. Essa é uma confiança e uma certeza que nós podemos ter na nossa vida, confiar no Senhor. Então, o que eu quero concluir com essa reflexão? Com relação às aflições que nós estamos sujeitos no mundo. Como nós podemos nos diferenciar do incrédulo? Procurando ter esse bom ânimo que Jesus recomendou. Ouvindo o conselho amoroso de Jesus. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós cremos que Ele venceu, nós cremos que Ele está vivo. E que nós podemos, assim como Ele, vencer também o mundo. Então, o que eu quero concluir com essa reflexão? O fato de passarmos por aflições pode nos diferenciar dos incrédulos. Estamos sujeitos às mesmas aflições, então, que os incrédulos. Às vezes passamos pelas mesmas aflições. Então, o fato de passarmos por aflições nem sempre nos diferencia do incrédulo. Nós compartilhamos o mesmo trânsito, nós compartilhamos as mesmas ruas da cidade, por onde andam pessoas honestas e criminosos, por onde os vírus se espalham, né? Respiramos o mesmo ar, mas a diferença, a nossa marca de diferença tem que estar no bom ânimo. Devemos buscar em Deus esse ânimo. O Éder pregou aqui há algumas semanas sobre estarmos desanimados. Ter bom ânimo é o contrário de estar desanimado. Você fica desanimado porque você perdeu a coragem, perdeu a confiança, perdeu a esperança por alguma razão. Ter bom ânimo é o contrário de tudo isso. É você buscar em Deus a restauração da sua confiança, buscar em Deus a restauração da sua firmeza, da sua certeza, da sua fé. Tiago, ele deixou isso explícito de uma forma até mais contraditória. Ele disse assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Né? Veja só, alegria e provação são duas palavras que combinam. Conselho contraditório, né? Fica alegre com a provação. Conselho do Tiago, ele foi além disso, né? Ele falou motivo de toda alegria, não é de qualquer alegria, de toda alegria. O passardes por várias provações, muito contraditório, não é? Essas são contradições que fazem parte da vida cristã. Do homem espiritual, do homem perfeito. Talvez a gente ainda não esteja lá. Esse bom ânimo que Jesus falou é um bom ânimo de perfeição de fé, requer exercício, requer maturidade, desenvolver essa coragem, esse bom ânimo, que quando a gente às vezes é novo na fé, você ainda não entende muito bem, não tem essa visão muito clara, não é? Então ele fala, lá é Tiago 1, versículos 2 ao 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele está falando aqui de uma estatura de varão perfeito. Esse bom ânimo é um bom ânimo de perfeição. Não é fácil você ter esse bom ânimo, mas é algo que Jesus recomendou e encorajou. É você passar pelas aflições com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse bom ânimo, então, é a manifestação de uma fé capaz de vencer o mundo. Como disse João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através da fé podemos sim ter essa coragem, podemos ter essa alegria, esse contentamento,
mesmo nas situações difíceis. E essa fé é uma fé que não é comum, é a fé que vence o mundo, Jesus falou, a fé com a qual ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não quero dizer que seja uma atitude passiva, né? Eu vou ter bom ânimo só, e o que acontecer, aconteceu. Essa fé também ela é exercida ativamente com oração. Mas essa oração agora não é uma oração resignada, uma oração conformada, é uma oração corajosa. É uma oração contente em Deus, feliz em Deus. Não importa, Deus, o que vai acontecer. Nós oramos, nós queremos isso. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para curar. Sabemos que o Senhor é poderoso para libertar. Sabemos que o Senhor é poderoso para livrar. E ativamente a gente exerce nossa fé em oração, com coragem, passando pelas dificuldades, passando pelas aflições, e suportando os desfechos, sejam eles quais forem. Então, trata-se de ter um bom ânimo, exercendo uma fé ativa, para buscar uma perfeição. O salmista, queria que vocês abrissem lá no Salmo 27:14. Esse conselho de Jesus, ele permeia também o Velho Testamento, não é um conselho só que surgiu com Jesus no Novo Testamento, com o amor que Jesus tinha e o poder de ser filho de Deus. A gente vê aqui no Salmo, já o salmista, já trazia do Senhor, pelo Espírito Santo, esse conselho para nós. Achou lá Salmo 27:14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Então é esse encorajamento que eu quero deixar para os irmãos. Estamos passando por momentos difíceis, sim. Passa-se por aflições, sim, algumas a gente consegue superar. Outras são mais difíceis, elas são mais desafiadoras para nós. E em todas elas, a gente tem que buscar pela fé esse bom ânimo em Deus, saber que Ele está conosco, esse bom ânimo, essa coragem, dessa fortaleza, dessa fortificação no Senhor, dessa esperança que nós temos em Deus, porque Ele está conosco. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar. Levantar nossas mãos para os céus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é cheia de sabedoria. Ela não nos deixa enganados com relação às coisas deste mundo, Senhor. E de fato, como temos vivido na nossa experiência, sabemos que nesse mundo passamos por várias aflições. O Senhor, Filho de Deus, não foi poupado das aflições, e o Senhor passou por todas elas com muita coragem e bom ânimo. E é com os olhos postos no Senhor que eu oro, Deus, nesta manhã, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que passaram por situações difíceis, mais recentes ou menos recentes, que o Senhor visite com o Teu Espírito Santo, trazendo esse bom ânimo no seu coração, daqueles que presenciaram tragédias, ou daqueles que estão sofrendo aflições difíceis de se passar, Senhor, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa infundir nos seus corações esse bom ânimo, essa coragem, essa fortaleza sobre a qual o salmista falou, que nos faz ter certeza de que o Senhor está conosco, e que nos permite, Senhor, que nos enche de esperança e de confiança no Senhor. E assim, Deus, nós temos vitória, nós cremos pela fé em Cristo Jesus, que assim como Jesus venceu o mundo, nós estamos vencendo o mundo, e nós venceremos o mundo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.